Bom, hoje então, né, como eu tinha falado ontem, a gente basicamente vai entrar lá naquela seção 2, né, que é uma revisão aí da literatura sobre avaliação de impacto. Preparei aqui uma aula com bastante coisa, né? Já vou dar um share screen aqui da minha tela para vocês darem uma olhada nos slides. Bom, preparei aqui uma aula com 51 slides. Não sei se vai dar para passar tudo hoje, né? Eu quero também fazer alguns comentários aí sobre alguns temas, falar com o pessoal que já entrou, falar com a galera que ainda quer entrar. Então, o que eu não der para ver hoje, a gente vai ver amanhã. Mas tem bastante coisa aqui para ver, né? Fazer aí uma introdução, o tema, falar um pouco sobre as perguntas, né, que a gente pode responder com esse tipo de metodologia que eu vou apresentar ao longo do curso. Falar sobre um problema clássico, né, aí da estatística, né, que muita gente confunde, né, correlação com causalidade. Falar também sobre validação interna e validação externa de políticas públicas, a heterogeneidade de impacto, né? E também, se der tempo, acho que não vai dar tempo da gente falar hoje, mas eu falo amanhã sobre as principais estratégias aí de identificação. Tá bom? Então, tem uma vasta, um monte de coisa aí para a gente falar ao longo dos dias de hoje e de amanhã, dando uma introdução, né, um overview bem interessante sobre o curso e, creio eu, é, dando aí a motivação para quem ainda está em dúvida se vai ou não fazer o curso. A essa altura do campeonato, pessoal, vocês ainda estão em dúvida? Registra lá porque o curso vai ser muito bom. Bom, vamos lá, pessoal. Ficou alguma dúvida aí sobre a aula de ontem? Como é que vocês estão aí em relação à aula de ontem, sobre o programa, ementa, sobre a primeira turma, né, a oferta? Ficou alguma dúvida que a gente esclarece aí enquanto o pessoal está entrando? Lauren, muito obrigada. Beleza, Lauren. Vamos se ver bastante lá no curso. Bill PB, Vitor vai fechar quantas pessoas? Não sei, cara. Vai depender aí da demanda, né? Mas já tem bastante gente aqui matriculada e ainda tem bastante gente. A gente coletou leads aí, mais de 1.000 leads, né? O meu Ghost aqui, o Felipe, pode falar melhor sobre essa parte comercial, mas nós captamos muita gente aí, porque é um curso realmente muito demandado, né, pela audiência e é provável que tenha bastante gente. Tá bom? Mas infelizmente o desconto lá que a gente estava dando encerrou, não tem mais desconto. Quem conseguiu desconto conseguiu, quem não conseguiu agora vai ter que pagar o dobro aí para se matricular no curso, beleza? Francisco Souza, boa noite. Cíntia Carina, boa noite. Bill PB, peguei a grana emprestada, segundo o Felipe, com os filas de R já consigo pagar. Então vamos devorar o escuro. Legal, cara, legal. Que bom que você se matriculou. Bom, pessoal, se não tem mais dúvidas, esperar só mais alguns minutinhos, né? E vamos aqui para a aula porque tem bastante coisa para falar, né? Esse aqui, então, é o curso de avaliação de políticas públicas, né? Dentro lá do programa que eu me predispus a falar com vocês, a gente está aqui, ó. Deixa eu abrir o programa aqui. A gente vamos percorrer aí, né? Dentro do programa. São 8 sessões além da apresentação, né? Então tem aí introdução à avaliação de impacto, modelo de resultados potenciais, método de aleatorização, o DIF-IN-DIF, controle sintético, pareamento, variáveis instrumentais, regressão descontínua e também o cálculo do retorno econômico lá na última sessão. Então essa aula que a gente vai ver hoje é basicamente uma introdução a esse tema, né, avaliação de impacto. Vou explicar aqui mais ou menos o que é isso e deixar para amanhã aí os principais métodos para gente, a gente dar
um overview, né, sobre esse tema, beleza? Então, beleza. Bom, isso aí são basicamente alguns pacotes, né, que eu utilizei aqui para produzir essa aula de hoje, né? São 4 pacotes. O Tidyverse, lá que são aquelas bibliotecas de pacote bastante conhecidos, um trunque enorme para gerar regressões, distribuições normais truncadas, o Brum e o Cable Extra, né? Pacotes bem básicos aí para a aula de hoje. Sempre que possível, né, em todas as aulas, seja desse curso, seja nos nossos demais cursos aqui da análise macro, eu sempre coloco logo no início, né, os pacotes que a gente utiliza ao longo da aula. Então, esse é um método, né, que eu acho válido para deixar o aluno já com o ambiente dele setado, né, para poder aproveitar o máximo possível a aula que ele está tendo. Beleza? Bom, então é isso. Vamos lá. O que é política pública, né, pessoal? Antes de mais nada, antes de começar, né, eu gosto sempre de definir as coisas, né? Vocês aí, o que vocês acham que seja uma política pública? Vocês têm uma definição, né, sobre isso, sobre esse tema? De um modo bastante geral, né, bastante genérico, a gente define política pública como ações e normas que são formuladas, né, pelos diversos níveis de governo, o governo nacional, o governo estadual, o governo municipal e por aí vai, que tem como objetivo, né, basicamente o quê? Solucionar um determinado problema, não é isso? Então, propósitos de política pública podem ser os mais diversos. Pode ser o quê? Aumentar a renda da sociedade, melhorar a aprendizagem de um determinado nível de ensino, aumentar a arrecadação de impostos, resolver um determinado problema de saúde pública, como a gente viu no ano passado, né, por causa da pandemia. Enfim, existem N tipos de políticas públicas que podem ser, que podem ser propostas, né, pelos diferentes níveis de governo. E aí existe uma ideia bastante obsoleta, né, de que basta gastar dinheiro, né, num determinado campo ou numa determinada área que basta, isso resolve. Não é mais bem assim, pessoal. No mundo todo, os governantes, né, os gestores públicos, né, para usar aí o termo da moda, eles hoje estão restritos, né, com muitas métricas, seja de avaliação, seja por escassez de recursos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, um negócio no Brasil chamado teto de gastos, né, que dá lá um limite de gastos para os diferentes níveis, né, de governo. Então, essas políticas públicas são propostas para resolver os problemas, elas precisam se atentar ao quê? A essas restrições. Então, está aí muito na moda, né? No Brasil menos, mas no mundo isso daí já é um negócio bastante disseminado, de que uma determinada política, um projeto social, ele tem que atingir um objetivo. Então, para ele atingir o objetivo, é importante que exista lá uma análise tanto constante quanto rigorosa dessa política, desse projeto. E aí, com base nessa análise, que vai ser feita com base em determinadas métricas, você vai ver se aquela política, se aquele projeto atingiu o seu objetivo, tá? Então, esse tipo de avaliação, que eu comentei rapidamente ontem, ele faz parte de uma agenda global, né? Uma espécie de consenso, né? Em torno de organismos multilaterais, né? Como o Banco Mundial, o próprio Fundo Monetário Internacional, a OCDE e por aí vai, de que as políticas públicas elas precisam ser baseadas em evidências. Ou seja, você tira o foco dos insumos, né, que são colocados nessas políticas e passa a colocar os resultados em primeiro plano, como prioridade. Né? E aí tem uma referência do Gettler et al., lá de 2016. Tem várias referências que a gente usa aqui para essa aula que estão aí ao final dos slides, beleza? Então, esse é um consenso hoje, né? Política pública tem que ser baseada em evidência. Não adianta só jogar dinheiro lá, que isso não é mais o suficiente. Ainda mais, né, no ambiente que a gente está vivendo de bastante restrição, né, de escassez de recursos.
né? Então, essa é justamente a maior motivação, né, dessa ideia de política pública baseada em evidência, que é a lição que todo bom economista aprende lá na primeira aula, né, de microeconomia, que é o quê? Os recursos são escassos, né? Os seres humanos eles têm necessidades ilimitadas, mas têm recursos escassos. Então, para que uma política pública atenda ao seu objetivo com o menor orçamento possível, ela tem que ser muito bem planejada. Então, essa é a ideia aí de política pública baseada, né, em evidência. Beleza, pessoal? Bom, então, quais são os exemplos aí de políticas públicas baseadas em evidência? Ou seja, quais as perguntas que a gente pode responder com esse tipo de metodologia, né, que eu vou explicar ao longo lá do nosso curso de avaliação de políticas públicas. Basicamente, por exemplo, mais recursos lá na escola, será que isso melhora o desempenho dos alunos? Será que só colocar dinheiro lá nas escolas melhora o desempenho dos alunos nas provas? Por exemplo, em matemática, em português. Há alguns anos atrás, a gente teve aí uma discussão muito grande em torno da ideia de que era preciso colocar 10% lá do PIB na educação, né? Será que isso de fato resolve o problema da educação no Brasil ou existem outras coisas, né, por trás da melhoria lá do ensino de português, de matemática, etc. O que mexe, né? A gente hoje tem um índice, né, que avalia lá a escola, né, que é o IDEB, tem outros exames internacionais, como o PISA, por exemplo, que avaliam a qualidade do ensino em diferentes países. E aí, será que botar dinheiro melhora o PISA, melhora o IDEB? A gente pode se fazer essa pergunta, usar uma das metodologias aqui que a gente vai aprender ao longo do nosso curso para tentar responder essa pergunta. E hoje, acho que o diferente, né, de hoje em relação a 10, 15, 20 anos atrás é que nós temos bases de dados para tentar inferir na prática, né, esse tipo de pergunta, né? Então, não só nós temos método, né, um método científico, que é o que a gente vai ensinar lá no nosso curso de avaliação de política pública, como temos o quê? Temos bases de dados para colocar esse método em prática. Então, a gente tem aí a faca e o queijo, né, para conseguir responder esse tipo de pergunta. Outra questão, né? Mais policiais nas ruas implica em redução de criminalidade? Esse é um tipo de pergunta que tem uma pegadinha, né? Porque, por exemplo, você tem aí um problema de endogeneidade, né? Geralmente, quando aumenta a criminalidade, o prefeito da cidade, o governador vai lá e bota mais policiais na rua. Então, será que mais policiais causa redução de criminalidade ou vice-versa, entendeu? Então a gente tem aí uma pergunta que é bastante capciosa em termos práticos, né, em termos empíricos. Mas, adotando os métodos corretos, né, você consegue responder esse tipo de problema. Outra questão, mais fiscalização sobre recursos públicos, né? Aumentar a burocracia. Será que isso implica em redução da corrupção ou aumenta a corrupção? Já que você está colocando diversas regras aí para as pessoas é, fazerem uso lá dos recursos públicos, né? Você vai criar uma burocracia em torno daquele uso do recurso público? É uma pergunta que a gente pode fazer também. Outras questões um pouco mais micro, né? Por exemplo, em relação a programas de, de transferência de renda. Será que os filhos lá de pais que recebem o Bolsa Família, eles têm melhora no desempenho escolar? Será que colocar dinheiro lá no Bolsa Família, isso melhora o desempenho escolar ou não? Não tem efeito. Bolsa Família reduz mortalidade infantil? Pessoas têm esse efeito ou não tem esse efeito? Saneamento básico, melhoria lá do saneamento básico, tem efeito sobre mortalidade infantil? Enfim, existem várias perguntas práticas, né, que com o uso de base de dados e com o uso de alguns métodos econométricos você consegue responder. Beleza?
Ficou claro esse início aí para vocês? Está muito claro qual é o escopo aqui de política pública e o uso aqui de perguntas, né, hipóteses associadas aos métodos que a gente vai ver ao longo do nosso curso. A Nádia Maria, boa noite, Nádia. Falou que está sem som. Vocês estão me ouvindo direito aí? Felipe, como é que tá aí? É sempre uma preocupação, né, para quem está dando aula online, fazendo live, é se o som tá legal, né? Tanto o som quanto o vídeo. Então, me dê aí o feedback se está tudo ok. Enquanto isso, eu vou tocando o barco aqui. Bom, a utilização desse tipo de metodologia, ou seja, de avaliação de impacto, né, de política pública, ele tem dois usos principais, né? Ele tem lá o que a gente chama de uso interno, né? ah, em que, a depender dos resultados que você encontre, ela vai ter lá como objetivo subsidiar decisões acerca da operação do próprio programa. O pessoal está falando aqui que está tudo ok. Então, não sei o que está acontecendo aí, Nádia. Mas aqui o pessoal falou que está tudo ok. Bom, então, beleza. Sigamos em frente. Utilização aqui, então, da avaliação de política pública tem dois usos principais. Um é melhorar o próprio programa, né? Ou as decisões lá operacionais desse programa. Já o uso externo tem como objetivo o quê? Subsidiar a alteração de programas semelhantes em outros lugares ou períodos, né? Então, se eu usar lá aquele benchmark, né, que foi estabelecido num determinado local para uso em outro local, né? Por exemplo, um programa que estava muito em voga há um tempo atrás, eu não sei hoje como é que está, mas, por exemplo, responsabilização de professores, né? Foi um programa muito citado por organismos multilaterais, né? Como um programa que poderia ser aplicado em países onde a educação ainda é uma educação ruim, ou seja, você, sei lá, dá algum prêmio aos professores ou alguma barra punição aos professores ruins, entre aspas, né? E isso estaria associado a uma melhoria dos alunos em um determinado exame, determinada prova. Esse tipo de programa teve prós e contras, né? Sofreu um monte de críticas, etc. Também teve vários papers, artigos avaliando esse tipo de metodologia em diferentes países, né? Por quê? Porque aquilo ali virou meio que um mantra, né, de organismos multilaterais. Já vamos adotar a responsabilização de professores, porque isso pode levar a uma melhoria da educação. E por isso, teve vários e vários testes. É um exemplo, né, de uso de um programa para subsidiar decisões de outros programas em diferentes locais, tá? Um outro caso bastante famoso aqui no Brasil, né, foi lá o conjunto de práticas adotadas por Sobral. Sobral é um município lá no Ceará que vem recorrentemente tendo bons resultados em provas como Prova Brasil, como essas provas que avaliam a educação. E tem tido um IDEB, né, um índice lá da educação bastante forte. Então, diversos pesquisadores foram lá em Sobral, né, ou tiveram acesso aos dados lá de Sobral para avaliar. Será que o que está sendo feito em Sobral pode ser replicado para outros lugares? Né? Então, é um tipo de pergunta que a gente pode fazer e inferir com esses métodos que a gente vai aprender aqui no nosso curso de avaliação de política pública. Beleza, pessoal? Bom, a questão típica, então, do que a gente está chamando aqui de avaliação de política pública, ela é centrada na definição do que vem a ser tratamento, né? Então, a gente tem um tratamento T lá, ou seja, a intervenção da política, né, sobre uma pessoa, sobre um grupo de pessoas, sobre um local, e a gente vai dividir esse T izinho aqui em 1, se o indivíduo lá recebe o tratamento, e em 0, se ele não recebe o tratamento, tá? Então, o interesse aqui da avaliação é basicamente analisar o quê? O efeito do tratamento em uma determinada variável de interesse Y, né? Basicamente essa aqui é a questão principal do que a gente está chamando, né,
de avaliação de política pública. Vai ter um grupo lá, um grupo, uma pessoa, um local, um país, etc., que recebe o tratamento e um outro grupo que não recebe, né? E aí o objetivo é ver o efeito desse tratamento sobre uma determinada variável de interesse. Beleza? Esse ponto aqui tem que ficar claro, tá, pessoal? Como é que tá aí, pessoal? Vocês estão vendo o som? Como é que tá? Vão deixando perguntas que ao final aqui da live eu vou tentar responder a maior parte das perguntas que vocês deixarem. Beleza? Então, bom, dado aí essa definição, né, surgem diversos problemas, né? O problema principal é que a gente não consegue, né, observar um mesmo indivíduo com e sem tratamento na mesma situação, né? Então, por exemplo, vamos supor lá que alguém queira, alguma pessoa, algum governante, etc., queira implementar uma política num determinado local. O impacto dessa política lá pode ser definido da seguinte forma, como a diferença entre duas realidades. O que aconteceu posteriormente à ação governamental, à aplicação dessa política e o que teria acontecido no lugar dessa política. E aí vem um problema, né? Esse teria acontecido no lugar dessa política é que a gente não tem acesso. Então, ou seja, a maior dificuldade desse tipo de formulação é basicamente mostrar o quê? O que aconteceu na segunda realidade, porque ela não ocorreu, ou seja, é uma situação hipotética, né? Então, para definir o impacto de uma determinada política, um determinado projeto social, a gente tem que se aproximar desse contrafactual, tá bom? Essa é basicamente uma das questões principais aí dessa avaliação de política pública que a gente está discutindo aqui, tá? Então, uma das questões centrais é o quê? É isolar o efeito causal da política, né, sobre o Y lá, sobre a nossa variável de interesse, beleza? Tá todo mundo legal aí? Todo mundo ouvindo bem? Vamos lá, tentar responder algumas coisas aqui, pessoal. Primeiro, né, vamos dar boas-vindas aí, ó. Raimundo Vasconcelos, Eduardo Silva, Severino Souza, Jonatas Pereira, Cláudio Nobre, Camila Tolentino, Marília Carvalho, Fernando Duca, Lauro Tenzen, Nayara Albrecht, Mauro Jota, Guaraciane, André Martins, Júlio Santos, Luiz da Silva, Carlos M, Júlia Silva, enfim, tá muita gente aí, Lauren, Elane, Michel, Marcelo, Lucélia, Conceição, todo mundo aí que já se inscreveu, galera, muito bem-vindos aí ao nosso curso de avaliação de políticas públicas usando R. Vocês tenham certeza que vocês vão aprender muito com a gente. Beleza? Bom, para quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. As inscrições ficam abertas lá no site até o próximo dia 31 de maio. Beleza? Inclusive agora vocês podem se inscrever lá. Vamos tentar responder algumas perguntas aqui. Marcelo Lamas, Bolsa Família veio ao Brasil através de um programa de assistência no México. Funcionou bem lá, sendo exemplo de uso externo. Rafael Santos Lapa, ainda está rolando a promoção de ontem? Não, Rafael, agora o preço cheio, tá? Só quem aproveitou a promoção lá no site. José Carminati, dá para fazer correlações entre os dados do Educacenso do INEP com outros dados? Sim, dá para fazer um monte de coisa. Olavo falou que travou, mas já voltou. Lauren, respondeu lá o José. Tá, beleza. Júlio Santos, boa noite. Regina, Sérgio, beleza. O pessoal tá falando que já voltou aí. Então, beleza, pessoal. Um dos grandes problemas que a gente tem nesse tipo de metodologia é o quê? É isolar o efeito causal, né? Da política lá, da política pública sobre o Y, sobre a nossa variável de interesse. Se fosse possível, né, garantir o quê? Que nada mais pode afetar lá o comportamento do indicador
não seria nem necessária, né, uma comparação com aquela situação hipotética lá da não intervenção. Dado que, dado que toda variação lá de Y, né, seria basicamente causada pelo tratamento. Então, voltando, né, a maior dificuldade desse tipo de formulação é basicamente comparar com essa realidade que não aconteceu, que a gente está chamando o quê? De hipotética, né? Então, o impacto lá de uma política, de um projeto, é o que? A diferença entre duas realidades. Uma que acontece pós ação governamental e uma que teria acontecido sem essa política, beleza? Então, é, na prática, né, o que a gente faz? A gente pega lá a modelagem estatística de modo a aproximar essa situação, né, e extrair o seu efeito. E aí a gente desconta, né, descarta os demais fatores que poderiam ter causado lá a variação de Y, tá? Então a gente precisa o quê? Escolher uma metodologia que seja adequada, né, para defender lá o efeito da política de fato isolada, né? O efeito lá de fato isolado. Então, a definição desse método é bastante importante. Por quê? Se você fizer uma análise errada, né, você pode chegar a conclusões erradas lá sobre o efeito de uma política sobre a variável de interesse, beleza? Então precisa ter bastante cuidado na hora de aplicar um determinado método, beleza? É basicamente isso que a gente vai ver lá no nosso curso de avaliação de política pública. Bom, a gente precisa o quê? Escolher a metodologia que seja adequada, né, para ver o efeito lá da política. Então, como eu falei, a análise estatística pode levar a conclusões erradas. Um exemplo clássico, né, existem vários exemplos, né, mas bastante ilustrativo, é a correlação lá positiva entre vendas de sorvete e afogamentos no mar. Uma análise descuidada, né, pode incorrer, né, uma causalidade entre um evento e o outro, né? O que logicamente não é o caso, não tem nada a ver venda de sorvete com afogamento no mar. Então tem um código aí que eu gerei aqui no R, né? Criei uma equação para venda de sorvete, uma equação para afogamento com base na literatura, fiz um data frame e gerei um gráfico como esse daqui. Afogamento no eixo Y, venda de sorvete no eixo X, vocês vejam que tem o quê? Uma correlação positiva, né? Se a gente dá lá, faz um core, né, com as duas variáveis, a gente vê lá uma correlação bastante positiva, de 0,87. O que não é o que de fato é uma correlação espúria, né? No jargão da profissão. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Venda de sorvete não tem nada que ver com afogamentos, tá? Então, esse é um problema. Você precisa o quê? Precisa isolar lá o teu fato para chegar de fato a inferir, né, um efeito causal de um determinado tratamento sobre a tua variável de interesse, tá? E é basicamente esse cuidado, né, que a gente vai ter lá na aplicação dos métodos dentro do nosso curso, beleza? Então, nem todos os desenhos que a gente faz sobre avaliação de impacto vão ser iguais, vão ter diversos custos, né, em optar por um tipo de análise ou outra. Basicamente, como eu tinha falado anteriormente, a gente tem aí dois componentes, né, para a estimação do tratamento. A gente tem a validade interna, ou seja, a gente pode estabelecer lá uma relação causal entre a política e a variável de interesse, e a gente tem uma validação externa, quando a gente consegue generalizar lá os resultados do nosso estudo para outros contextos. Foi basicamente o que eu falei lá sobre o estudo de caso lá para responsabilização de professores. De fato, hoje em dia, né, com base nesse tema de políticas públicas baseadas em evidências, existem as políticas públicas campeãs, aquelas que você, mesmo alterando o local, você consegue bons resultados, né?
É o caso, por exemplo, de programas de transferência de renda focalizados, né? Focalizados em um determinado grupo de vulnerabilidade, né? Esse tipo de programa, existem N papers, N trabalhos acadêmicos de bom fôlego, usando métodos corretos, que mostram que, de fato, você transferir renda para quem precisa, né, que são os grupos focalizados, é, de fato, uma boa política pública. Isso tem efeito sobre a educação dos filhos, tem efeito sobre saúde, tem externalidades, né, sobre aquela região, em termos de renda, né? Enfim, é um tipo de validação externa sobre aquele programa. E outros, né, outros tipos de políticas públicas que não necessariamente, se você mudar o local, né, você pode ter outros efeitos, né? E ele sofre com esse tipo de mudança. Então, essa validação externa é o melhor dos mundos, né? Quando você tem as políticas públicas campeãs, que dão certo, independente do local, tá? Esse tipo de validação externa, né, ele é de fato bastante complexo, né, de ser feito no caso de políticas públicas, né? Por quê? Porque se você altera o local, altera o grupo tratado, altera o período, enfim, faz pequenos ajustes, né, isso pode alterar lá o resultado final. Então, achar uma determinada política pública que de fato seja campeã, né, campeã aqui entre aspas, e funcione, né, independente do grupo, independente do período, independente do local onde seja aplicada, é talvez aí o maior objetivo desse tema que a gente está falando aqui, políticas públicas baseadas em evidência. Porque se é assim, se essas políticas públicas são campeãs, né, elas de fato são as que devem ser adotadas, né? Num contexto de escassez, né, de recursos, se você sabe exatamente qual é a política pública que vai ser campeã, vai ter os melhores resultados, são elas que para onde você tem que destinar os recursos, tá? Então é basicamente isso que esse campo, né, da microeconomia, da avaliação de impacto está buscando hoje em dia, né? Que é achar as tais políticas públicas campeãs. Beleza? Bom, então, se você escolhe lá um método correto, faz o tratamento dos dados corretos, a análise pode lá ter o quê? Um bom grau de validação externa. Então é importante você fazer o quê? Análise de sensibilidade dos resultados, fazer análise de robustez, né, que é basicamente o que a gente vai ensinar aqui, né, no nosso curso de avaliação de política pública, que a determinado contexto que ela for aplicada, né, a gente tem o quê? Consegue definir se essa política pública é ou não sensível àqueles fatores que a influenciam, tá? Então isso daí é uma referência para o gestor público, né? Achar essa política pública campeã, essa política pública que tenha validação externa, tá? E é por isso que a gente ensina o quê? Esses métodos quantitativos, né? Para ter um determinado grau lá de acurácia em relação às políticas públicas campeãs. Beleza? Até aí, pessoal, tá tudo tranquilo? Tudo bem? O que vocês estão achando aí da aula? Tá de boa? Eduardo Ribeiro. Existem métodos estatísticos, econométricos específicos para validação externa ou essa validade só se estabelece com a revisão de trabalhos? Em geral, você, como em todo trabalho empírico, né, Eduardo, o que você tem é um conjunto, né, de trabalhos, um conjunto de pesquisas que vão chegando aos mesmos resultados, né? Então, independente do local onde aquele programa é adotado, independente do período onde ele é adotado, independente do grupo, né, onde ele é adotado, os resultados vão sendo razoavelmente próximos, né? E com isso, você o quê? Chega à conclusão que aquilo ali é uma boa política, é um bom projeto, tá? Isso daí é importante, né, na hora de você eleger, né, qual é a política pública campeã, né? Então, é basicamente dessa forma, né, que você consegue lá eleger os melhores programas, as melhores políticas, tá bom?
Obviamente que tem outros métodos, né, para você fazer esse tipo de coisa, mas são de difícil aplicação prática, né? Então esse tipo de consenso, né, vamos dizer assim, é o que mais é aplicado aí na hora de você eleger a melhor política, o melhor projeto. Beleza? Júlio, você conhece algum. A Lauren está falando lá, o aumento de N pode ser uma boa prática para garantir a melhora da validade externa? Não necessariamente, Lauren. Por quê? Porque você tem N fatores que afetam, né, a tua variável de interesse Y. Então, o importante é o quê? É você, quanto mais estudos, mais aplicações, com mudanças nos fatores e chegando nos mesmos resultados, foi o que eu estava comentando lá com o Eduardo, se aquilo se mantém, né, se o resultado se mantém, eu acho que é uma ótima proxy aí para o fato daquela política, aquele projeto ser válido, ser o campeão, né, vamos dizer assim. Júlio, você conhece algum estudo sobre programa de renda e redução de violência? Tem N estudos, Júlio. A gente vai ver alguns aí ao longo do curso, tá? O Bolsa Família, cara, ele é um programa, né? Que ele é adotado desde os anos 2000 no Brasil. Então ele tem vários e vários papers e estudos que avaliaram, né, esse programa. Hoje ele é talvez um dos programas de transferência de renda mais bem sucedidos, né? Isso eu falo em termos globais, porque estou falando aqui em termos de escala, né? Ele atinge aí 12, 13 milhões de famílias, atinge quase 70 milhões de pessoas lá pelo CAD único. Deve ter ocorrido uma expansão, né, com a pandemia, mas os números são mais ou menos dessa proporção, tá? Hoje é um dos programas mais importantes aí em termos globais. Ele foi muito avaliado. E é um programa barato, né? O pessoal critica o Bolsa Família, né? Mas ele é um programa barato. Ele, se não me engano, né? Ele custa aí entre meio e 0,6% do PIB, né? É uma mixaria, né? Eu, por exemplo, eu sou um dos caras que defendo muito a gente triplicar o orçamento do Bolsa Família e atingir mais pessoas, né? A gente viu na pandemia que a gente tinha entre 30 e 40 milhões de pessoas que não estavam no CAD único, né, naquele cadastro único do governo, que eram conta própria, né, nunca dependeram do Estado, e de uma hora para outra viram a sua renda desaparecer, né, porque as pessoas saíram da rua, né, foram para casa, e essa galera que era conta própria ficou a ver navios. Né? Então, você acabou o quê? Desabastecendo entre 30 e 40 milhões de pessoas. Então, eu, por exemplo, acho que o Bolsa Família já passou em todos os testes de ser um programa bom de transferência de renda. E aí, você o quê? Você poderia colocar muito mais dinheiro, né, num programa desse, que já se mostrou ser um bom programa para vários tipos de externalidades. Né? Melhora a saúde, melhora é, a educação das crianças. Por exemplo, muitas crianças ainda morrem no Brasil, né, em vários outros países, mas no Brasil em especial, de diarreia. Né? A mortalidade infantil, a depender do município, ainda é muito alta. E aí, será que um programa como o Bolsa Família não poderia ser utilizado para esse fim? Enfim, tem várias coisas que a gente vai discutir lá no nosso curso de avaliação de política pública, beleza? Bom, falamos então aqui de validação interna e validação externa. Vamos falar um pouco aqui sobre heterogeneidade de impacto, tá? Normalmente, é uma avaliação de impacto, ela vai o quê? Ela vai se preocupar com a média do impacto no grupo tratado, né? Entretanto, né, por definição, esses objetos lá das políticas públicas são o quê? São as pessoas, né, pertencentes a um ou mais grupos. E aí essas pessoas elas não são, né, iguais entre si, né? Ou seja, o efeito lá da ação governamental vai ser naturalmente diferente. E aqui, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Marcelo, mas quanto maior o N, maior o poder do teste. Talvez esse aumento. Pois é, Marcelo, o problema aí do N maior, né, vamos dizer assim,
é que isso custa dinheiro, né? Quanto mais gente você coloca lá no teu estudo, maior vai ser o custo da tua pesquisa. Aí, em geral, você tem limitação, né, desse tipo de estudo, né? E não necessariamente, dado, né, os métodos estatísticos, etc., isso vai trazer ganho para você, né, em termos estatísticos. Você tem lá um número ótimo em que as coisas funcionam, o teste funciona, e aumentar ele não vai necessariamente melhorar o teu poder, tá? Então, em termos de custo, né, para pesquisa, não necessariamente isso daí vai fortalecer a tua pesquisa, tá? Eu acho muito mais prudente, né, você trabalhar com peer review, né? Quanto mais estudos, mais experimentos vão sendo feitos em diferentes locais, em diferentes períodos, etc., em diferentes grupos, você vai eleger lá a política pública que seja a campeã, que seja aquela escolhida. Beleza? Bom, continuando, né? Heterogeneidade de impacto. Então, normalmente o que? A gente tem lá uma avaliação de impacto que vai se preocupar com a média do impacto no grupo tratado. Mas você tem o quê? Pessoas que são diferentes, né? Então, uma ação governamental vai ser naturalmente diferente. Vamos dar um exemplo, né? Programa de transferência de renda lá hipotético, que destina R$ 200 para pessoas que recebem até R$ 1.000, vai atuar o quê? Num grupo bem heterogêneo. Por isso, o resultado também vai ser heterogêneo. Então, por isso, independente lá do indicador que você queira avaliar, né, seja educação, mortalidade infantil, ou até mesmo renda, né, após o programa, é esperado que o efeito não seja homogêneo para todas as pessoas. Não necessariamente, né, o efeito do programa vai ser o mesmo para aquelas pessoas tratadas, beleza? Então, obviamente, a gente não consegue lá ter acesso a realidades alternativas, né? Ou seja, não houve lá a política pública que queremos estimar o impacto. Então, a solução mais usual, né, nas ciências naturais, como a física, a química, etc., é realizar experimentos, né? No maior parte das questões dentro dessas disciplinas, é possível a gente construir lá um meio, né, de controlar o efeito desses fatores e testar uma hipótese, tá? Nas últimas décadas, houve uma espécie de popularização, né, dos experimentos que avaliam políticas públicas, que são o quê? O padrão ouro, né, desse tipo de metodologia. O problema é que a aplicação desse tipo de abordagem nem sempre vai ser possível, né? Ou porque são muito caros, né? Ou simplesmente porque não são execuíveis, possíveis de serem o quê? Aplicados, tá bom? Então, a gente tem aqui alguns métodos, né, algumas estratégias de identificação, né, para fazer o quê? Avaliar lá se essa política pública é ou não é execuível de ser aplicada. Alguns tipos, vou mostrar aqui alguns tipos. Bom, o primeiro tipo que a gente vai ver lá no curso, e vamos ver alguns exemplos, né, de adotar isso, é o que a gente chama de atribuição aleatória. Então, o ponto mais importante quando a gente está lidando com um experimento, né, ou com robustez desses métodos experimentais, é fazer o quê? Fazer a atribuição aleatória entre os grupos de tratamento e de controle, né? Ou seja, é a tal da aleatorização. Ou seja, no primeiro momento lá os indivíduos não estão classificados em nenhum grupo e a posteriori você coloca lá num grupo de tratamento e no grupo de controle pessoas de forma aleatória, tá? E aí você faz a intervenção, aplica a tua política. Se a gente conseguisse, né, fazer isso, não haveria o quê? Diferença entre os grupos no primeiro momento e, portanto, esse experimento bem desenhado, a gente veria lá as diferenças de trajetória, né, na variável de interesse.
e aí as diferenças seriam basicamente causadas pelo nosso tratamento, pela nossa política pública. Bom, para demonstrar, né, esse tipo de ideia de atribuição aleatória, vamos utilizar um exemplo, né, no programa de transferência de renda de R$ 200. Né? Vamos supor lá, para avaliar o impacto da política na renda futura dessas pessoas, a gente pudesse, né, antes do início da aplicação dessa política, sortear, né, parte do grupo para tratamento e parte do grupo para controle. Ou seja, a gente basicamente não estaria o quê? Implementando a política em sua totalidade, mas basicamente avaliando, né, testando ela na prática. Tá? Então, para fins didáticos, né, vamos supor aí que a renda no momento anterior à política tem uma distribuição normal, né? E vamos também assumir que o impacto desse tratamento seja homogêneo, igual lá a R$ 250 após a aplicação do programa. Ou seja, ele afeta todos os indivíduos da mesma forma. Tá? Então, bom, tem aqui um código no R, né, que a gente faz lá distribuição normal truncada entre 0 e 1000, define aqui uma renda antes, define um tratamento 0 e 1, né, faz um data frame e define a renda aqui depois, né, de aplicada lá o tratamento, ou seja, a política pública. Então a gente tem aqui a renda antes, entre o grupo 0, né, o grupo de controle, e o grupo 1, o grupo de tratamento, e a renda depois. Houve aqui então um aumento lá da renda do grupo de tratamento. Então, nesse exemplo hipotético, a gente basicamente poderia estimar lá o impacto do programa com um procedimento simples. Por exemplo, uma regressão do tipo linear. A gente vai ver lá o impacto encontrado, basicamente sendo medido pelo parâmetro, né, dessa regressão. Fazendo isso, a gente vai ver aqui que é basicamente igual ao efeito definido, que vai ser o que? A renda depois menos a renda antes. Aí a gente pega esse diff, né, e regride lá quanto tratamento, a gente vai ver lá que o parâmetro, né, tem exatamente muito próximo, né, do efeito que a gente queria que ele tivesse. Né? Obviamente que aqui é tudo controlado, né? Então a gente tem o quê? Tem tudo aqui devidamente controlado. O problema é que na vida real, né, é muito difícil a gente fazer esse tipo de atribuição aleatória. Basicamente, o que a gente vai ver lá nesse capítulo, né, é uma sessão inteira lá do nosso curso dedicada à atribuição, à aleatorização. Né? Bom, por quê? Né? Por que isso? Por que não conseguimos fazer esse tipo de coisa? No caso de política pública, raramente a gente consegue fazer essa atribuição aleatória. Por quê? Porque vai gerar lá o que a gente chama de viés de seleção. Tá? Então, primeiramente, definir o que é um grupo de controle não é necessariamente trivial. Né? No caso do programa lá de transferência de renda, a definição do grupo de controle seria especialmente difícil. Por quê? Porque todas as pessoas lá com renda condizente com o programa poderiam estar dentro dele. Então, ou seja, não haveria indivíduos com renda baixa, né, para fazer a comparação. Então, esse tipo de definição do grupo de controle, do grupo de tratamento, não é um negócio trivial na prática. Né? Tem que ser muito bem especificado, muito bem desenhado. Tá? Então, ainda que a gente conseguisse, né, construir esse grupo de controle, é muito pouco provável que o tratamento fosse 100% aleatório. Por exemplo, né, nosso objetivo lá seja outro, não seja programa de transferência de renda, mas seja ver o impacto da construção de uma linha de metrô na renda dos moradores próximos a ela.
Não é factível a gente colocar quem mora longe dessa estação ou das estações desse novo metrô como grupo de controle. Por quê? Porque são grupos distintos, né? A gente não tem como definir que aquilo aí de fato é um grupo de controle. Então, por que que isso ocorre, né? Porque basicamente a decisão lá de colocar uma linha de metrô, ela não é aleatória. Então isso leva diversas considerações, né? Enfim, deveria levar, né? Renda média, densidade, demografia, questões eleitoreiras e por aí vai. Então, como é que você vai avaliar esse grupo, essa linha de metrô sobre a renda dos moradores, definindo exatamente um grupo de controle, tá? Então, temos aí um problema, né? Bom, como é que a gente trata esse tipo de problema, né? Basicamente, você vai ter alguns métodos estatísticos, né, que podem ser aplicados, né? Então, a gente tem aí os métodos que visam o quê? Aproximar esse tipo de análise a um experimento. Aquele experimento da física, da química, que aqui no nosso caso a gente não tem acesso. São o que a gente chama de métodos quase experimentais ou experimentos naturais. Bom, a diferença entre essas duas definições é basicamente que o quase experimento, o que a gente chama lá de tratamento, né, o critério de atribuição de tratamento, é definido pelo pesquisador, pelo investigador. Enquanto nos experimentos naturais, a exposição ao tratamento é basicamente determinada pela natureza ou por fatores externos. Mas em termos do que a gente quer aqui, né, esses conceitos eles são basicamente semelhantes, ou seja, sempre vai ter lá um papel do pesquisador em definir a pergunta a ser feita. Beleza, pessoal? Bom, estamos se aproximando aí de 1 hora de live e aqui eu vou dar uma paradinha para ouvir vocês, o que vocês acharam, né, da aula de hoje. Novamente dar boas-vindas aí ao pessoal que está se matriculando, né? Ainda tem bastante gente se matriculando. Bom, amanhã o que a gente vai falar? Vou falar sobre esses métodos quase experimentais. Vamos falar de pareamento, vamos falar de diff in diff, né? Vamos falar de controle sintético, variáveis instrumentais e RDD, né? Regressão descontínua. A gente vai falar um pouco sobre cada um desses métodos. Vou dar aqui alguns exemplos, né? E a gente vai também comentar aí como é que vai ser o curso, como que a gente vai evoluir ao longo das próximas semanas. Bom, vocês têm alguma pergunta sobre a aula de hoje? Ficou faltando alguma coisa? O que vocês acharam da aula? Vamos conversar aí um pouco e deixar essa descrição dos métodos, né, para amanhã. A Laura, que já é nossa aluna, falou que passou rápido demais. Que bom, Laura, que você gostou. Quando passa rápido é porque é bom, né? Eu acho, pelo menos. O que vocês acham? E aí, pessoal? Falem aí. Estou falando aqui com o Felipe sobre o negócio lá das inscrições. Bom, as inscrições continuam, né? Lá no site. Para quem ainda não se inscreveu, corre. O curso está demais, pessoal. O curso está muito bom. A gente trouxe aí o que há de mais avançado nessa área, né? Então vem aqui analisemacro.com.br, vai lá em cursos, se matricula, porque eu acho que não vai ter um curso desse, provavelmente nos próximos meses aí sendo fornecido ou pela gente ou pela concorrência. Então, quem está aí na live, né? E ainda não se inscreveu, ainda não está no curso. Quem ainda não está no curso, me responda aí. O que está faltando para vocês se inscreverem? O que está faltando? O curso não é adequado para vocês? O professor é ruim? Às vezes o professor é ruim, né?
Aí isso daí também afeta a escolha, né? A ementa não é aquilo que vocês acharam. Vamos lá, perguntem aí, que a gente vai respondendo e tirando as dúvidas de vocês. Eduardo, todas essas técnicas são métodos. A gente vai ver amanhã, Eduardo, os métodos quase experimentais, tá? Lauren, sim, muito bom. Que bom, Laura, que você gostou. Marcelo, no curso vocês vão disponibilizar alguma base de dados para fazer a aplicação? Sim, vamos fazer diversos experimentos. BioPP, Marcelo, vai ser feito? Sim, Marcelo de novo. Então a aula de hoje foi essa. Amanhã vamos ver aqui os métodos quase experimentais, pareamento, diff and diff, controle sintético, variáveis instrumentais e RDD, regressão descontínua. Vou falar um pouco de cada um dos métodos, vou falar as aplicações, citar aqui alguns papers que aplicaram esse tipo de método e a gente também vou responder as perguntas aí de vocês, tá bom? E, bom, se inscrevam, vocês têm 1h e 59 minutos aí para se inscrever no curso e eu vou ficando por aqui. A live já está bem longa, né? Encontro vocês amanhã às 21 horas, novamente, para a gente fechar essas primeiras aulas aí do nosso curso, né? Que eu acho que está sendo bem legal, tá? Estou gostando bastante de dar essas aulas ao vivo aí para vocês aqui e para todos os alunos, né? A gente está aqui agora com mais alunos, né? Todos os alunos que já se inscreveram, Raimundo Vasconcelos, Eduardo Silva, Severino Souza, Jonatas Pereira, Cláudio Nobre, Camila Tolentino, Marília Carvalho, Fernando Duca, Laura Tenzen, Nayara, Mauro Jota, Guaraciane, enfim, tem muita gente aqui. Muito bem-vindos aí, André, Júlio, Luiz, Carlos M, Júlia Silva, Lauren, estava na live aí, Elane, Michel Barbosa, que é nosso aluno, Marcelo, Lucélia, Conceição e todos os outros que entraram aí depois. O pessoal mandou a lista aqui para mim. Muito bem-vindos ao curso. Eu espero que vocês curtam, né, esse curso, porque vai ser bem legal, tá? O José, mais da metade do que falou foi novidade. Que bom que foi novidade, né? Ficou fora do meu alcance. Cara, a gente vai dar muita referência aqui ao longo do curso, vai ter muita coisa para você ler, tá? E muita coisa para aprender. Se você quer realmente aprender isso, não coloque aí como bloqueio, tá? Que você vai ter bastante tempo. Você vai ter 12 meses, né, para acessar o material. Então, tem bastante coisa aí para você ler. Não coloque isso como empecilho para você não fazer o curso, tá bom? Se matricule, porque esse curso aí não tem igual no mercado. Vocês viram aqui que o professor é bom, né? Modéstia à parte, ele é bom. Tá bom? Brincadeira. Bom, galera, até amanhã, 21 horas. Eu tô cansado. Vou tomar uma água, vou jantar. Vejo vocês amanhã, 21 horas.